Oi, gente linda. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Joinha, joinha. Estamos na última semana de aula. Estamos cada vez mais pertinho de terminar português, né? Hoje vamos lá para a nossa aula de português, tá bom? Nós estamos na página 60, Hora da História. Emília sempre teve grandes ideias. Várias delas surgiram ao mesmo tempo, numa ocasião em que a turma do sítio havia viajado. Vendo-se sozinha, a boneca resolveu reformar a natureza. Ela começou pela Moxa, uma pobre vaca que vivia tranquilamente no sítio. Veja só como ficou o animal depois da reforma feita por ela. Então, aqui é uma menininha falando, essa Emília não tem jeito mesmo. Circule as reformas que você encontrar na Moxa e discuta com os colegas sobre a utilidade que cada uma delas tem. Vocês podem até já ir percebendo aí algumas reformas, tá? Podem até já ir discutindo um pouquinho aí com as pessoas da família, mas eu vou deixar para circular um pouquinho mais tarde, tá? Primeiro eu quero ler umas histórias para vocês, tá bom? Emília teve a ideia de reformar a natureza depois de ouvir Dona Benta contar a história de Américo Pisca-Pisca, na fábula A Reforma da Natureza. Para ele, a natureza só fazia tolices. Quer saber que história é essa? Acomode-se, pois sua professora fará as vezes de Dona Benta. Agora eu vou ser a Dona Benta. Eu vou ler uma história para vocês. Olha aqui. O reformador da natureza. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de botar defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Tolices, Américo? Pois então, aqui neste pomar você tem a prova disso. Lá está aquela jabuticabeira enorme sustentando frutas pequeninas. E mais adiante vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira, né, que fica bem pertinho do chão. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem que ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, punha as jabuticabas na aboboreira e as abóboras na jabuticabeira. Não acha que tenho razão? E assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só era capaz de dispor com inteligência o mundo. Só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso e tirar uma soneca à sombra dessas árvores, não acha? Então, tá vendo aqui no desenho? Ele acha que a árvore maior tinha que ter o fruto também maior, mais pesado, e a menor podia ter o fruto menorzinho, mais leve, né? E Américo Pisca-Pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, inteirinho reformado pelas suas mãos. Que beleza! De repente, porém, no melhor do sonho, plaf! Uma jabuticaba cai do galho bem em cima do seu nariz. Américo despertou de um pulo. Piscou, piscou, meditou sobre o caso e, afinal, reconheceu que o mundo não estava tão mal feito como ele dizia.
Ele, e lá se foi para casa refletindo. Que espiga, pois não é que se o mundo tivesse sido reformado por mim, a primeira vítima teria sido eu mesmo? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba? Deixemos-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bom. E Pisca-Pisca lá continuou a piscar pela vida fora, mas desde então perdeu a cisma de corrigir a natureza. Ele viu que a natureza foi bem feita, assim, ó. Já pensou se aqui no lugar de jabuticabas tivessem as abóboras? E quando uma abóbora caísse, podia cair na cabeça de alguém, né? Podia ter caído nele, que estava assim, tirando um cochilo embaixo da árvore. Aí que ele foi refletir, pensou, nossa, caiu uma jabuticabinha no meu nariz é uma coisa, agora caiu uma abóbora no meu nariz, toim, 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 né, gente? Então, aí ele desistiu de querer reformar a natureza. Ele falou, não, a natureza já foi muito bem feita, né? Ao ouvirem Dona Benta contar essa fábula, todos concordaram com a moral, menos Emília. Claro, né, gente? Sempre achei a natureza errada, disse ela. E depois de ouvir a história do Américo Pisca-Pisca, acho-a mais errada ainda. Pois não é um erro fazer um sujeito piscar? Para que tanto pisco? Tudo que é demais está errado. E quanto mais eu estudo a natureza, mais vejo erros. Por que 2 chifres na frente das vacas e nenhum atrás? Os inimigos atacam mais por trás do que pela frente. E é tudo assim, erradíssimo. E se fosse reformar o mundo, deixava tudo um encanto. E começava reformando essa fábula. E esse Américo Pisca-Pisca. A discussão foi longe naquele dia. Todos se puseram contra a reforma, mas a teimosa criaturinha não cedeu. Berrou que tudo estava errado e que ela havia de reformar a natureza. Então, aqui é mais um texto que está no livro do Monteiro Lobato, né, que se chama A Reforma da Natureza, tá? Hora do texto. Quer descobrir mais? Então, veja só, o que eu e minha amiga Ranzinha aprontamos no sítio, lendo o texto a seguir. Reforma da moxa. Moxa é a vaquinha, tá? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir o que quer dizer moxa, tá bom? Então, agora é outro texto. Lá se foram as duas, né? A Emília e a amiga dela, a Ranzinha. Lá se foram as duas para o pastinho da moxa, que estava pachorrentamente mascando umas palhas de milho. Ficaram diante dela, de mãos à cintura, discutindo a reforma. Eu mudava o depósito de leite, disse a Ranzinha. Punha a torneirinha nas tetas para evitar o que hoje acontece. Para tirar o leite, os vaqueiros apertam as tetas com as suas mãos sujíssimas, uma porcaria. Com o sistema de torneira, essas mãos não tocam nas tetas. Emília deu uma risada gostosa. Que bobagem! Bem se vê que você é uma menina do Rio de Janeiro. Pois não sabe que a função das tetas é dar leite aos bezerros? Como pode um bezerrinho mamar em torneiras? Ensinávamos os bezerros a abrir as torneiras. Não, declarou Emília, muito complicado. Na moxa, quero umas reformas úteis para ela mesma e não para as criaturas que a exploram. Vou pôr a cauda da moxa bem no meio das costas, porque assim, como está, só alcança metade do corpo. Como pode a coitada espantar as moscas que lhe sentam no pescoço? Se o espanador só chega às costelas? Tudo errado.
plantou a cauda na moxa no meio das costas, de modo que pudesse espantar as moscas do corpo inteiro, norte, sul, leste, oeste. E passou as tetas para os lados, metade à esquerda, metade à direita. Assim podemos tirar leite de um lado, enquanto o bezerrinho mama do outro. Reforma não é brincadeira, precisa ciência. Precisa de conhecimento, né? De estudo, de pesquisa. Ótimo, concordou a rã. E podemos botar torneirinhas nas tetas do lado direito, para serviço dos leiteiros. As do lado esquerdo ficam como são, para uso dos bezerrinhos. Emília aprovou a ideia. Depois passaram a considerar os chifres. Toda vaca de respeito tem chifres, disse Emília, menos essa coitada que é moxa. Então, agora sim, vocês vão descobrir o que é uma vaca moxa. É uma vaca desprovida de chifres ou com chifres aparados. Então, é uma vaquinha ou que não tem chifres, ou que tem os chifrinhos assim bem pequenininhos, tá? Vou dar-lhes chifres compridos, mas sem ponta aguda. A rã lembrou que os esgrimistas usam floretes com um chumaço na ponta. Podiam dar à moxa 2 chifres pontudos, mas com um chumaço na ponta. Tá vendo aqui, ó? Essa bolinha aqui, ó. Emília aperfeiçoou imediatamente a ideia. Em vez de chumaço, rã, podemos espetar nas pontas uma bola de borracha maciça, uma bola tirável, isto é, que possa ser tirada de noite. Para quê? Para que ela possa defender-se de algum ataque noturno. Os chifres são a única defesa dela, coitada. Mas que perigos noturnos há por aqui? O das onças, minha cara. E o Barnabé diz que uma antepassada desta moxa foi comida por uma onça. De dia a moxa pode usar a bola, porque as onças só atacam à noite. E a moxa foi armada de 2 esplêndidos chifres elegantemente retorcidos, como saca-rolhas, com 2 bolas maciças nas pontas. Bolas tiráveis, que dá para tirar, né? O pelo da vaca também sofreu reforma, ficou macio como pelúcia e furta-couro. Então, é mais um trecho aqui, né, da história, A Reforma da Natureza, desse livro do Monteiro Lobato. Tá? Então, vamos ver. Sabia que a reforma da Emília não foi apenas da natureza? Ela também transformou os livros em objetos comestíveis. Havia páginas com sabor de banana e outras de ovo frito. Podia-se ir lendo e comendo as páginas. Ai, Emília, como você é piripiradinha. Pensou, a gente lendo um livro e comendo as páginas depois? E que essas páginas tinham gosto ou de banana ou de ovo frito. Piradinha, né, gente? Olha aqui a capa do livro, quando saiu em 1941. Olha como era diferente, né? Olha como que a Emília era. Aqui a moxa, aqui o rabicó. Nossa, a Emília estava mais parecida... Bom, estava bem parecida com uma menina, né? Parecia narizinho até. Mas essa daí que era a Emília, tá? Então, agora sim, vocês vão voltar naquela página onde está a vaquinha e a gente vai fazer, vai circular quais foram aí as mudanças, né? As reformas que a Emília e a amiga dela fizeram aí na vaca moxa, tá? Então, elas fizeram aqui no rabo, né? Tiraram o rabo lá de trás, que ele fica espanando as moscas, né? E colocaram aqui no meio, porque assim também fica tirando as mosquinhas aqui do pescoço, tá? Então, ela acha que essa é uma reforma bem útil para a própria vaca. Também aqui, ó,
as tetinhas, metade a tetinha para o bezerrinho mamar, a outra metade torneirinha para os leiteiros tirarem o leite. Aqui o chifre, né, com 2 bolas de borracha maciça, que é para não ficar machucando ninguém, né? E essas bolas eram tiráveis. À noite podia tirar, aí sim para ele se defender contra a onça, né? E aqui o pelo macio, igual pelúcia, tá? Então é isso que vocês devem circular, essas que foram as reformas feitas na moxa. Diálogo com o texto. Marque no texto as palavras que você desconhece e tem dúvidas quanto ao significado. E o que vocês poderiam fazer? Marcou ali, passou um tracinho embaixo, fez um xizinho, aí vai lá no dicionário procurar o significado, gente. É um bom treino, tá? Para vocês irem manuseando o dicionário, tem que treinar sempre também, tá bom? E já vai descobrir o significado da palavra, tá? Exercício 2. Releia o trecho abaixo, retirado do texto. Lá se foram as 2 para o pastinho da moxa, que estava pachorrentamente mascando umas palhas de milho. No dicionário, não encontraremos o significado da palavra pachorrentamente. No entanto, podemos pesquisar a palavra da qual ela se originou. Pachorrentamente é uma palavra derivada, né, gente? Mas ela se originou de qual palavra? Pachorra. Pachorra quer dizer lentidão, vagareza, falta de pressa, paciência, tá? Esses significados estão no dicionário Michaelis, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, da editora Melhoramentos. Então, agora que nós já sabemos o significado da palavra pachorra, a partir dessas informações, explique de que modo a vaca moxa estava mascando, então, as palhas de milho. A vaca moxa estava mascando palhas de milho lentamente, tá? Pachorrentamente. Pachorrentamente quer dizer lentamente. Pinte apenas os quadros com informações corretas de acordo com o texto. Será que é correto falar que a Emília queria que as reformas feitas na moxa fossem úteis para o próprio animal e não para aqueles que a exploram? Isso foi citado, sim, no texto, tá? Então, esse espaço aqui vocês vão poder pintar por dentro, bem suave, tá, gente? Quem quiser pode pintar com essa mesma cor que está aparecendo aqui. Será que é correto dizer que a Emília e a Ranzinha não chegaram a se entender, por isso acabaram não reformando a vaca moxa? Não, elas se entenderam sim e reformaram. Então, aí vocês não vão poder pintar, tá? E será que é correto dizer que a Emília e a amiga dela, Ranzinha, trocavam ideias a respeito das reformas que queriam fazer na moxa? Isso é correto, elas realmente trocavam ideia, tá? Então, vocês vão pintar a tira de cima e a de baixo. A do meio vai ficar em branco, tá? Depois já vai poder corrigir. Vão caprichando, vão fazendo com calma, vão parando um pouquinho, né, o vídeo, pausando, e vão fazendo tudo com calma, tá, gente? Com qualidade, tá bom? A primeira sugestão para reformar a moxa foi dada pela Ranzinha. Colocar torneirinhas nas tetas da vaca para que elas não se sujassem com as mãos dos vaqueiros que tiravam seu leite. Veja o que a Emília respondeu à amiga. Que bobagem! Bem se vê que você é menina do Rio de Janeiro, pois não sabe que a função das tetas é dar leite aos bezerros?
Como pode um bezerrinho mamar em torneiras? Com essas palavras, a boneca quis dizer o quê? Que a ideia da ranzinha só seria útil para animais que vivem na cidade? Não, né? Não tem nada a ver, né, gente? Que não queria que a ranzinha a ajudasse a reformar a natureza? Também não, elas estavam se entendendo, né? Ou, por morar na cidade, ranzinha não conhecia as coisas da roça. Ah, acho que foi isso que ela quis dizer, né, gente? Quando ela fala, bem se vê que você é menina do Rio de Janeiro, pois não sabe a função das tetas é dar leite aos bezerros. Ela quis dizer, bem se vê que você é a menina da cidade grande, você não é aqui da zona rural, você não entende o que acontece aqui com os animais, alguma coisa assim, né? Então, essa aqui é a resposta certa, tá? Como as duas resolveram esse impasse, sem causar prejuízo à mocha? Elas passaram as tetas para os lados, metade à esquerda para os bezerrinhos e a outra metade à direita, com torneirinhas para os leiteiros. Foi assim que elas resolveram esse problema. Por que razão Emília colocou a cauda da mocha bem no meio das costas do animal? Para que espantasse as moscas que ficavam no pescoço do animal, tá? Com a cauda ali, na parte de trás, espantava até uma parte do corpo, mas não chegava assim no pescoço. Então, ela achou mais útil o rabo, né, a cauda ficar no meio do corpo. Uma vaca que não tem chifres é chamada de vaca mocha. Daí o nome que deram ao pobre animal que reformavam. Acreditando que uma vaca que se preza deve ter chifres, as duas logo trataram de resolver essa questão. Depois de muita discussão, Emília decidiu que dariam à mocha chifres sem ponta aguda para uso durante o dia, mas com ponta aguda para que usasse durante a noite. Responda. Por que era melhor que a vaca tivesse chifres com ponta aguda apenas de noite? Está tudo lá no texto, né, gente? Para que a vaca mocha pudesse se defender de algum ataque noturno, principalmente das onças. E de que forma Emília resolveu o problema da troca de chifres que deveria ser feita durante o dia? A Emília colocou bolas de borracha tiráveis na ponta dos chifres da mocha, tá? Vocês podem responder do jeitinho de vocês. Eu deixei aqui algumas sugestões apenas, mas vocês podem dar as respostas do jeitinho de vocês. Encontre no diagrama abaixo as partes da mocha em que Emília e Ranzinha realizaram suas reformas. Aqui pode dar uma pausadinha no vídeo e tentar achar as palavrinhas, tá? Vamos lá? Pronto. Então, onde que foram feitas as reformas? Os pelos, né? Elas deixaram os pelos macios, como pelúcia. Na cauda, colocaram a cauda no meio do corpo da mocha. Os chifres, colocaram bolas de borracha, né? Maciça, tiráveis. E nas tetas, metade ficou como tetinhas, né, para os bezerrinhos mamarem, e a outra metade com torneirinhas, tá? Ai, Emília, você tem uma cara de sapeca. Só você mesmo para fazer essas reformas na vaca mocha. Em sua opinião, Emília fez bem em reformar a vaca mocha? Sim ou não? E por quê? Tá? É uma resposta pessoal. Querem saber a sua opinião. Você teria alguma sugestão para a reforma da mocha? Em caso afirmativo, escreva nas linhas abaixo. Não se esqueça de considerar as sábias palavras da Emília, hein?
Olha aí o que ela está falando. Reforma não é brincadeira, precisa ciência. Legal, né? Então, essas daí são perguntinhas que vocês vão dar respostas pessoais, tá? Produção de texto. Será que você, assim como Emília, tem boas ideias para reformar a natureza? Escolha uma das imagens abaixo e imagine como ela poderia ser reformada de modo a contribuir com a natureza. Estão pensando aí, estou curiosa para ver essa reforma. Você terá alguns minutos para fazer essa exposição oral para a turma. Use sua criatividade e sucesso. Então, essa produção de texto aqui, gente, é oral. Não vai ser escrita, tá? Vocês vão conversar com alguém aí de casa, vão olhar algumas dessas cenas, vão escolher uma delas e vão falar o que vocês mudariam, que reforma que vocês fariam aí na natureza, tá? Então, vocês vão contar isso não escrevendo, mas sim falando. Quando a gente fala, é de forma, então, oral, tá? Produção de texto agora é oral. Essa daqui, tá bom? Ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua. Que língua? A língua que nós falamos, nós escrevemos, a língua portuguesa, tá? Pontuação do diálogo. No episódio O Marquês de Rabicó, do livro Reinações de Narizinho, acontece o casamento da Emília com o porco Rabicó. A boneca se torna a Marquesa de Rabicó. Essa Emília. Na verdade, tudo não passou de uma grande brincadeira de Narizinho que cismou de casar sua boneca. Reescrevemos um possível diálogo entre os personagens em duas versões. Leia-as. Então, aqui, se vocês perceberem, a escrita, a história é exatamente a mesma. Só que a forma que está disposta, né, essa escrita, como é que ela está organizada, é que ficou diferente, tá? Olha essa primeira aqui, a parte A. Emília, acho que está na hora de você se casar. O quê? Olha só como tem um erro aqui. A Narizinho está falando com ela e ela, a Emília, responde no mesmo parágrafo da fala da Narizinho. Está errado isso, tá? Isso mesmo, eu quero ficar para a titia. Amanhã mesmo um distinto cavalheiro virá ao sítio pedir a sua mão. Pois pode esquecer essa ideia maluca. Não, senhora. Então não acha que Rabicó pode ser um bom partido? De novo, a Emília está falando, aí no mesmo parágrafo a fala da Narizinho também. Então, esse texto A, ele está completamente, ele está pontuado errado. Não é assim que se faz a pontuação. Pontuação, quando uma personagem vai falar, a gente deixa parágrafo, coloca travessão, a personagem fala. Acabou a fala dela, é um diálogo, ela está conversando com alguém, diálogo vem de dois, tá? Ela está conversando com alguém, a outra personagem tem que ir para a fala tem que ir para a linha de baixo, também deixar parágrafo, colocar o travessão, tudo na mesma direção, tá vendo? E aí, a outra personagem também fala. Acabou a fala dessa personagem, vai para a linha de baixo, parágrafo, travessão, começa a frase com letra maiúscula, a outra personagem. Então, cada personagem, a fala de cada uma delas fica numa linha diferente, tá, gente? Então, eu vou ler o texto B, porque está pedindo assim, ó, assinale com um X a versão em que o texto foi pontuado corretamente. É esse daqui, gente, é o texto B. Então, agora eu vou ler e vocês vão ver que vai ficar com sentido. A Narizinho falando.
Emília, acho que está na hora de você se casar. Agora é a Emília. O quê? Agora é a Narizinha. Isso mesmo, ou quer ficar para titia? Amanhã mesmo um distinto cavalheiro virá ao sítio pedir a sua mão. Agora é Emília. Pois pode esquecer essa ideia maluca. Agora é a Narizinha. Não, senhora. Então não acha que Rabicó pode ser um bom partido? Agora é Emília. E desde quando você acha que vou aceitar me casar com um porco? Agora a Narizinha. Pois engana-se. Fiquei sabendo que ele é um príncipe de verdade. E agora a Emília. Será? Bem, traga-o aqui, quero conhecer esse tal quer dizer, príncipe. Tá? Então, na versão B, o texto está pontuado corretamente. Um diálogo, né, que é uma conversa entre duas pessoas, a fala de cada uma em linhas diferentes, tá? Que tipo de erro você encontrou na versão que não escolheu? Encontrei falas misturadas de duas personagens no mesmo parágrafo. Observe que no texto não há fala do narrador. Como poderia ser esse trecho se o primeiro parágrafo tivesse sido contado pelo narrador? Então, antes de começar a conversa, né, entre a Narizinho e a Emília, né, antes de começar esse diálogo, o narrador poderia ter dado uma introduçãozinha, né? Eu estou trazendo uma sugestão aqui, vocês podem fazer do jeitinho de vocês. Ele poderia ter introduzido assim, ó. Narizinho decidiu pregar uma bela peça na Emília. Chamou a boneca num canto e anunciou. E aí a Narizinho começa, tá? Diálogo que está ali na página anterior. Leia a tirinha a seguir, depois escreva o diálogo nas linhas, retirando as falas dos balões. Então, o que a gente sabe? Que dentro de balão de fala, nós não usamos travessão. Por quê? Porque o próprio balão, né, o formato aqui, ó, já indica que tem uma personagem falando. Agora, quando for em linhas, né, a gente fala que é um texto narrativo, que alguém está contando essa história, quando for em linhas, olha aqui, tem a margem, a gente, a partir da margem, deixa um parágrafo, depois do parágrafo, a gente coloca um travessão, e começa a frase com letra maiúscula, a menininha falando, tem sorvete de chocolate? Agora, outra personagem, vai para outra linha, deixa um parágrafo e o travessão, coloca o travessão novamente, porque já é outra pessoa que vai falar, tá? Aí o sorveteiro fala, tem sim, ou melhor, tinha. Porque olha aí, o menino, gente, exagerado, levou todo o sorvete de chocolate embora. Ah, menininho, vai dar uma dor de barriga que eu não quero nem ver, viu? E aqui tá, participe com a turma da correção dessa atividade, será um momento de boas discussões. A gente já conversou bastante sobre todas essas atividades, tá? Agora, vocês se lembram que a Pro ensinou as regrinhas da letra S, né? Vou recordar aqui com vocês. A letra S pode assumir diferentes posições em uma palavra. E, em decorrência disso, pode apresentar diferentes sons. Quando o S aparece no início de uma palavra, chamamos essa regra de S inicial. É claro que quando aparece no início, gente, o som dele é da família dele, do S, do Sa, Se, Si, So, Su. Sábio, sede, sino, sono, suave. Perceberam o som? Sa, se, si, so, su. Mas, quando ele aparece no meio de duas vogais, chamamos essa regra de S entre vogais. A Pro já falou,
né? Fez uma brincadeirinha, que as vogais ficavam puxando ele. A vogal, não, você é meu. A outra vogal, não, ele é meu. Puxaram, puxaram, até que ele caiu, né? Fraquinho. E aí passou uma letrinha muito amiga, que é a letrinha Z, e falou, nossa, você está até sem som, né? Você ficou aí cansado de tanto ficarem te puxando para lá e para cá. Mas olha, amigão, fica sossegado, eu vou te emprestar o meu som, tá? Então, toda vez que você estiver no meio de duas vogais, você pode usar o meu som, o som de Z, o som da família do ZA, Z, ZI, ZO, ZU. Então, a regrinha é um S no meio de duas vogais, tem som de Z, tá? Risada, desenho, visita, tesoura, casulo, tá vendo? Um S só no meio de duas vogais tem som de Z. Mas e se forem dois S's? Não tá tendo briga aqui, gente, porque cada S fica com uma vogal, não vai ter nenhuma briga. Ou seja, ele vai continuar com o som da família dele, que é o som de Sa, Se, Si, So, Su, tá? O som de S. Então, fica pássaro, classe, fóssil, professora, assunto, tá? Quando o S aparece em final de sílaba, chamamos essa regra de S em final de sílaba. Como, por exemplo, na palavra astronauta, estrela, lápis, óculos, susto. E também o S aparece assim em final de sílaba também para fazer plural de palavras que terminam com vogal, né? Carro, carros. Lâmpada, lâmpadas. Para fazer plural também, tá? Então, agora dá para a gente fazer essa lição de casa 16, na página 107. Ajude Narizinho e Emília a descobrirem no diagrama abaixo 6 palavras que contêm a letra S com som de Z. Você pode seguir em qualquer direção. Então, aqui também eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo e começarem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mesa. Eu segui aqui, ó. Eu tenho que andar pelas linhas, tá? Ó. Andei por essa linha até usar. Formei a palavra mesa, um S no meio de duas vogais, som de Z, tá? Agora vocês podem fazer as outras. Vamos lá, pode pausar um pouquinho. Pronto. Então, aqui eu vou deixar algumas sugestões. Pode ser que vocês tenham formado outras, tá? Casaco, olha aqui. Casaco. Camisa. Camisa. Tá vendo? Eu ando pelas linhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, casaco, um S no meio de duas vogais, som de Z. Camisa, um S no meio de duas vogais, som de Z. Também temos casa, aqui, ó, casa. Um S no meio de duas vogais, som de Z. Também temos guloso, ó, guloso. Um S no meio de duas vogais, som de Z. Temos aplauso, aplauso. Um S no meio de duas vogais, som de Z, tá? Coloquem autocorreção e já podem corrigir com a caneta verde ou com lápis de cor verde, tá bom? Se vocês acharam alguma outra, deem uma consultada no dicionário para ver se realmente a escrita está correta, tá? Dessas 6 que eu coloquei aí, a escrita está correta, tá bom? Não tem nenhum erro de ortografia. Leve Narizinho até Emília, completando as palavras do caminho ou com um S ou com 2 S, tá? Quando for um S só, vocês vão perceber que ele vai estar no meio de duas vogais.
Então, essa palavra vai ter som de Z. E quando forem dois S's, eles também vão estar entre duas vogais. Só que não vai ter nenhuma briguinha entre as vogais, cada S com uma vogal. Então, eles vão estar com o som da família deles mesmo, de Sá, Cê, Si, Sô, Su, tá? E vocês sabem que se fosse para nós separarmos sílabas de uma palavra com dois S's, é a mesma regra de uma palavra com dois R's, tá? Cada R fica numa sílaba separada. Dois S's também. Cada S fica numa sílaba separada, tá? Eles não podem ficar na mesma sílaba. Também vou pedir para vocês pausarem um pouquinho e completarem as palavrinhas ou com um único S, que vai ter som de Z, ou com dois S's, que vai ter som de S. Vamos lá, gente, pode pausar. Pronto? Então, ó, vocês vão precisar, às vezes, virar um pouco o caderno, tá? Não é para vocês virarem de ponta cabeça, não. Vira o caderno, que é mais fácil, tá bom? Girassol, dois S's. Som de S, tá vendo? Tesoura, um S. Som de Z. Professora, dois S's. Som de S. Pássaro, dois S's. Som de S. Lousa, um S. Som de Z. Rosa, um S. Som de Z. Amassado, dois S. Som de S. Assobiar, dois S. Som de S. Televisão, um S. Som de Z. Paisagem, um S. Som de Z. Visual, um S. Som de Z. Passeio, dois S. Som de S. Pouso, um S. Som de Z. Depressa, dois S. Som de S. Assinado, dois S. Som de S. Usina, um S. Som de Z. Compasso, dois S. Som de S. Vaso, um S. Som de Z. Travessura, dois S. Som de S. Tá? Então, a Narizinho foi se encontrar lá com a Emília, tá bom? Caprichem bastante, tá? E vão sempre relembrando essas regrinhas do S, tá bom? Exercício 3. Pedrinho anda com a cabeça no mundo da lua. Ele precisa organizar os verbos em uma tabela de acordo com os tempos verbais indicados ali no quadro, mas não sabe nem por onde começar. Vamos ajudá-lo? Então, os tempos verbais. Quando é que está acontecendo aquela ação? É no presente? É agora? É no passado? Já aconteceu? Ou ainda será no futuro, né? Vai acontecer. Então, aqui também vou pedir para vocês pausarem e para vocês irem colocando cada verbo na sua coluna correta, tá bom? Quando o verbo está no presente, quando é que está aparecendo aí no passado e no futuro. Pausa que a gente já corrige. Vamos lá, gente. Vamos fazer sozinhos, tá? Vamos lá. Bem, o que eu vou fazer? Vou colocar primeiro todos os verbos que eu encontrei no presente, tá bom? Eu vou fazer um risquinho para eu saber que não vou mais pegar aquela palavrinha. Mas vocês podem fazer uma bolinha, um xizinho, tá bom? Não precisa riscar por cima da palavra, não, tá? Então, verbos que estão no presente. Leio. Já risquei ele aqui. Leio, que pessoa que está falando? Em primeira pessoa. Eu leio, tá? E tá no singular, né? Aqui, fala. Aí já é uma terceira pessoa que está falando. Por exemplo, ela fala. Ele também. Ele fala, tá? Grito. Aí é em primeira pessoa. Eu grito, tá?
Tudo isso está acontecendo no presente, está acontecendo agora. Eu leio, ela fala, eu grito, eu canto, ele pensa e ela brinca, tá? Esse ele e ela também poderia ser o nome de alguém, tá? Raquel brinca, Mateus pensa, e também posso usar o pronome ele e ela. E esses pronomes estão na terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Tá? Então, esses verbos, eles apareceram no presente. Tá bom? Agora, vamos ver quais os verbos que vão ficar aqui na coluna do tempo verbal no passado. Uma coisa que já passou, já aconteceu. Pulei, está em primeira pessoa. Eu pulei. Comeu, aí já é terceira pessoa. Ele comeu. Pensou, já é em terceira pessoa. Ela pensou. Dançou, também em terceira pessoa. Raquel dançou. Tá? Não estou falando de mim nem de você, estou falando de uma terceira pessoa. Sonhou, ele sonhou. Pagaram, agora é em terceira pessoa, mas é no plural. Eu não estou falando de uma única pessoa, tá? Eles pagaram a conta. Ou elas pagaram a conta. Tá vendo como no passado é o M no final? Pagarão, tá? Se fosse no presente, também terminaria com M. Pagam. Agora, no futuro, não. No futuro, vocês vão ver que modifica o final. Então, aqui no futuro, né? Alguma ação, tempo verbal no futuro, alguma ação que ainda vai acontecer. Andará, ele andará. Dormirá, ela dormirá. Comprará, ele comprará. Tudo em terceira pessoa, tá vendo? Agora, plural. Tá em terceira pessoa no plural. Eles jogarão. Tá vendo como não termina com M? Termina com A, O, tio. Assim é que se escreve no plural, tá, gente? Jogarão. Cantarão. Eles cantarão. E brincarão. Elas brincarão, tá? Então, o som é diferente. Aqui é pagaram. Só que, é claro, quando a gente fala, né? A gente nem percebe. A gente fala, eles pagaram. A gente fala, né? Parece um ão. Só que você tem que saber que na escrita, o verbo, quando ele estiver no presente e no passado, ele vai terminar com M, nesses casos aí. E quando ele estiver no futuro, ele vai terminar com A, O, tio. Então, aqui, por isso que eu dou uma forçadinha na fala, para vocês perceberem o som. Aqui é pagaram, e aqui, por exemplo, é brincarão, tá? É outro som. E outra escrita também. Aí vocês vão escolher um desses verbos aqui, já foi iniciada, né, a frase, e vocês vão continuar. Pedrinho. Então, tá falando dele, né? Ele, terceira pessoa. O que dá para usar aqui? Algum verbo que esteja em terceira pessoa. Pedrinho, leio? Não. Leio está em primeira pessoa. Estou falando de mim. Pedrinho fala, dá. Pedrinho pensa. Pedrinho brinca. Pedrinho comeu, pensou, dançou, sonhou.
Aqui já não dá, que é plural, está falando de mais do que uma pessoa. Pedrinho andará, dormirá, comprará. Aqui já é plural, não dá para usar. Então, alguns verbos aqui dá para vocês usarem para terceira pessoa, né? Que está falando do Pedrinho, tá? E aí vocês vão completar, vão pegar um desses verbos e vão terminar essa frase. Pedrinho, tá bom? Sejam criativos aí, tá? E assim nós terminamos esta lição, tá bom, gente? Eu trouxe aqui para vocês uma música de Natal de um grupo que eu não sei se vocês conhecem, mas tenho certeza que o papai e a mamãe conhecem, que é o grupo Roupa Nova. Eles fizeram uma música bem legal e aí eu falei, quero mostrar para os meus alunos. Então, vou deixar vocês assistirem o vídeo, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Vamos curtir um pouquinho. Presta atenção na letra, gente. Muito linda. Vamos lá. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo
Legal, né, gente? Que lindo, né? Nem tem muito o que falar, né, pessoal? A letra já é tão bonita, já fala por si só, né? Como a gente tem que se dar bem com a nossa família, com as pessoas, todos os dias, não só no Natal, né, gente? A gente tem que cuidar um do outro, né? Se ajudar, falar o quanto a gente gosta um do outro, se abraçar, né? Mas isso todos os dias, se respeitar muito, né? Criançada não pode ficar respondendo nem para o papai, nem para a mamãe, né? Fazem tudo o que eles podem por vocês, não é? Respostinhas assim que eles merecem, né? Eles merecem muito carinho, muito respeito, né? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Tomara que vocês tenham gostado bastante, tá? E amanhã a gente volta com mais uma aula de português, tá bom, gente? Bye, bye e um beijinho da Pro. Tchau, gente.